Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, com a ajuda de Deus, pela bondade de Deus, retomamos a lição Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Especificamente, estudaremos a lição de número 11. Lição de número 11, uma herança conquistada pela fé. Certamente será uma bênção, mas antes de iniciarmos o estudo desta lição, o comentário desta lição, eu já quero te pedir, gostou? Deixa o seu joinha, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Afinal de contas, o objetivo principal nosso é compartilharmos as lições da Escola Bíblica Dominical com o maior número possível de pessoas. Neste sentido, você pode ser um agente de Deus, um portador de bênçãos, compartilhando com outras pessoas. Além do mais, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. Amados irmãos, queridas irmãs, o texto do dia da nossa lição encontra-se na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A síntese diz o seguinte: Deus sabe como recompensar a fidelidade dos seus servos. Olha que bênção! Deus sabe como recompensar a fidelidade dos seus servos. A leitura bíblica, o texto bíblico base da nossa lição, Josué 14, versículos 6 ao 10, repetindo, Josué capítulo 14, versículos 6 ao 10. Assim está escrito o texto sagrado. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos. Depois da conquista das cidades-reinos, Deus alertou a Josué para que ele fizesse a divisão da terra prometida.
tanto a parte já conquistada, como também os territórios ainda não conquistados, pois sua missão estava chegando ao fim. Ao descrever a distribuição da terra, delineando todo o perímetro, Deus demonstrou o cumprimento da promessa feita aos patriarcas e, como consequência, evitou que Israel cobiçasse terras alheias ou fizesse alianças indevidas, bem como que uma tribo transferisse sua herança para outra. Número 36, 7 ao 9. Além do mais, também desafiou os hebreus a manterem a postura vigilante de guerra sem tirarem a armadura até que toda a terra fosse conquistada, fosse possuída, o que aconteceu no auge da monarquia de Israel. Nós, servos de Deus, a Igreja do Cordeiro, não podemos deixar a vigilância, muito menos desprezar a armadura de Deus descrita na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículos 11 ao 13, até que recebamos a completa herança na glória, onde está o nosso Deus Pai, o Todo-Poderoso. O comentarista da lição, no primeiro tópico, ele já vem apresentando a respeito desta divisão da herança. No primeiro tópico, ele vai mostrar a divisão do sul de Canaã. Ora, a partilha da terra conquistada foi feita, como nós sabemos e acabamos de ler, por Josué. Na verdade, Josué recebeu a missão de conquistar Canaã, mas não apenas conquistá-la, mas também compartilhá-la entre as tribos de Israel. Josué capítulo 1, versículos 5 e 6. Os anos foram se passando e ele também automaticamente, consequentemente, também foi envelhecendo. Então, o Senhor determinou que Josué fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes ainda a serem subjugadas. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e também de parar. Assim, Josué no arraial em Gilgal começou dividindo os reinos do sul, Josué capítulo 10, os quais ficaram com Judá. Em seguida, ele distribuiu o território conquistado no norte de Canaã, Josué capítulo 11, aos filhos de José, Efraim e Manassés, que por sua vez tiveram prioridade em face da primogenitura outorgada a Josué. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, versículo de número 1. Além disso, nós vamos perceber que nessa divisão do sul também vai haver a parte que cabia a Calebe, nesta herança de Judá e também de Calebe. Judá, porque era poderoso entre os irmãos e dele viria o nosso Salvador, o nosso Cristo. Primeiro livro das Crônicas 5:2, ficou com a primazia, recebendo os territórios ao sul. Dentre os de Judá, havia um herói nacional, a saber, Calebe, que antes do sorteio, que antes da divisão, a partilha da terra,
pleiteou a herança prometida a ele pelo próprio Deus, ainda no tempo de Moisés. Um monte, inclusive, ainda não conquistado. E aqui é interessante destacar que no texto de Josué 13:1, o Senhor diz a Josué que ele estava já velho. Porém, todo aquele que serve a Deus na juventude, a exemplo de Josué e Calebe, nunca, jamais será por Deus esquecido. Eu vou repetir. Todo e qualquer homem, toda e qualquer mulher, servo de Deus, serva de Deus, que dedicarem sua vida ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, a sua obra, jamais será esquecido por Deus. Josué já tinha conquistado a cidade de Hebrom, Josué 10:37, mas ainda não o monte que era guarnecido pelos filhos de Anak. Ao que tudo indica, esse foi o lugar em que a esperança dos 10 espias foi finalmente soterrada. Por qual razão? Porque eles estavam ali por vista, observando as dificuldades, os impedimentos, as impossibilidades com os olhos carnais, não acreditando na palavra do Senhor. Assim, o território prometido a Calebe, um dos mais temidos 45 anos depois, agora Deus, humilhando os incrédulos, entregava pelas mãos de um idoso de 85 anos. Eu vou repetir. O que para os espias lá atrás era impossível, Josué e Calebe viu como possível porque eles estavam ali crendo na palavra do Deus Todo-Poderoso. E agora, Deus, para cumprir a sua palavra, ele a cumpre usando um homem de 85 anos de idade, porque ele é fiel e usa quem quer para glorificar o seu santo e poderoso nome. Calebe teria sido sorteado, enfim, com um monte, sem dúvida, mas ele preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus cumprida em sua vida. Olha que interessante. Calebe, ele faz questão de demonstrar a todos que o mais importante para ele não era a possessão, não era a terra em si, mas o cumprimento da promessa de Deus. E como prova cabal disso, Hebrom foi dada aos levitas e também se tornou uma cidade de refúgio. Calebe lutou para consagrá-la, dando-a ao serviço do Senhor. Ele recebe a possessão, ele recebe a herança, mas ele consagra ao serviço do Senhor. Calebe aprendeu um princípio muito básico: tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, devemos consagrar ao Senhor para a glória do seu santo, bendito e eterno nome. Além do mais, além desta divisão do sul de Canaã,
nós identificamos a herança de Axa. Sim, aqui é um outro episódio marcante da divisão do sul de Canaã. Foi o quinhão que coube a Otniel e Axa, filha de Caleb. Josué 15, 16 ao 19, Juízes capítulo 1, versículos 12 ao 15. Esse episódio, esse fato serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Axa foi dada como esposa ao jovem Otniel. Ele viria a ser juiz em Israel após a morte de Josué e recebeu como dote uma terra seca, mas pleiteou, lutou por um direito que lhe era devido, um território que tivesse água, tendo recebido assim uma terra excelente, que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava a água dos montes e também brotava a água das planícies. Quando nós falamos que brotava água, nós estamos dizendo que a terra tinha tudo para ser fértil, produtiva. Na verdade, ela era fértil, produtiva. E isso ele só vai conquistar, ela só vai conquistar, só alcança-se através de luta, reivindicação, buscando um direito que lhe era devido. Nossas bênçãos espirituais e também materiais devem ser buscadas com dedicação, com afinco, com perseverança. Destacando como ponto importante, Caleb sabia que seria sorteado com o Monte Hebron, mas preferiu fazer o pedido para demonstrar que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus que se cumpriu em sua vida. Já no segundo tópico, veremos a divisão do norte de Canaã. Nesta divisão, nós vamos identificar a herança de José. Concluída a divisão das terras do sul, Josué agora dividiu o norte. Porém, a parte central de Jericó, Ai, coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. Josué 14, 4, 16, 4. Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas. Lembra do princípio bíblico? Lança o teu pão sobre as águas. Lançado sobre as águas por seu pai muitos anos antes. Metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e Gade, receberam antecipadamente suas heranças na Transjordânia, a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. Ainda nesta divisão, percebemos a passividade dos filhos de José, diferente do espírito aguerrido de Judá. As tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim, por sua vez, recebeu dentre as cidades Gezer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. Josué 16:10. Já a tribo de Manassés, igualmente, teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os expeliram. Josué 17, 12 e 13, o que mais tarde foi para ambos
um laço, um empecilho, um impedimento. Josué 23:13. Não bastasse esse sentimento de passividade para piorar as coisas, foram reclamar contra Josué pela terra recebida, pois eles estavam, na verdade, murmurando contra o Senhor, uma vez que a divisão foi dada por Josué, mas a ordem veio de Deus, alegando assim que a terra era pequena. Josué 17:14-18. Mas claro, eles, além de chegarem à terra, aceitaram os cananeus e passaram a dividir a terra com os cananeus. Ao que Josué respondeu: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra. E completou mais: expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Josué 17:18. Com outras palavras, Josué estava dizendo: não murmurem, mas sejam fortes e corajosos e ampliem os seus marcos territoriais. Essa também é a ordem de Deus para a sua igreja nos dias atuais. Ampliemos, alarguemos as nossas tendas, sejamos fortes, sejamos corajosos. Nesta divisão do norte de Canaã, também temos a herança de Josué. Sim, terminada a partilha da terra, as 9 tribos e meia, foi entregue a Josué a cidade de Timnat-Sera, na montanha de Efraim, segundo o mandado, segundo a ordem do próprio Deus. Josué 19:49-50. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus da mesma forma que aconteceu com Caleb. Josué não herdou uma linda e adornada cidade, porém precisou reedificá-la e só então habitou nela. Os servos de Deus não são recompensados, escute isso, necessariamente nesta vida por suas atividades em prol do reino. Se assim fosse, Josué teria recebido algo bem melhor. Mas o galardão real, que é o mais precioso, o mais desejado, não receberemos nesta vida. Ele está guardado nos céus, reservado para mim e para você. Portanto, façamos a obra de Deus com dedicação, com empenho, com afinco e, acima de tudo, com amor, não esperando receber galardões gloriosos nesta vida, mas tendo a certeza, há um galardão nos céus, preparado para mim e para você, em nome de Jesus. E aqui nós destacamos como ponto importante deste tópico, afirmando que Deus não se esquece do nosso trabalho e no tempo certo, Ele certamente, com certeza, nos recompensará para a glória do nome de Jesus. Já no terceiro tópico, teremos a divisão das terras ainda não conquistadas. Isso é um ato de fé. Josué vai fazer esta divisão
porque ele sabe que o Deus que prometeu e que está mandando, ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Nesta divisão das terras ainda não conquistadas, nós já temos o tabernáculo em Siló. Sim, queridos, com a divisão das terras, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal e com isso Israel armou o tabernáculo em Siló. Josué 18, 1-6, cidade de Efraim, tendo permanecido lá por cerca de 300 anos, até que na época do sacerdócio de Eli, a arca foi tomada dos filisteus. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência em possuir o restante da terra, capítulo 18, versículo 3, nomeou uma comissão para dividir o remanescente em 7 partes, as quais seriam sorteadas em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, ou seja, de forma transparente para todo mundo ver. Josué 19, 51. Tudo, absolutamente tudo estava sendo feito às claras e detalhe, com a total aprovação do Deus Todo-Poderoso. A herança de cada uma das 7 tribos restantes estava nas mãos do Senhor, e nada poderia afastá-la de receber a promessa, a não ser o pecado. Mas, fora isso, todos certamente, justa e igualitariamente, receberiam suas heranças. Aliás, as 7 tribos também vão receber o título de propriedade da terra, pois depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul, Judá, as terras de Issacar, Zebulon, Naftali e Azer, fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés ao norte. Nada lhe tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Não houve nenhuma murmuração. Sabe por quê? Porque a fé no cumprimento de todas as palavras de Deus é fundamental em qualquer tempo, para que nunca desistamos ou se desista de lutar. Os descendentes de Dan herdaram uma pequena porção de terra, mas não se acovardaram, muito menos passaram a murmurar. Pelo contrário, subiram e conquistaram Lezém, uma cidade a oeste do Monte Hermon, a qual chamaram de Dan, e ali estabeleceram sua capital. Eles foram vizinhos dos filisteus, os quais tiveram muitos problemas com um nobre danita chamado Sansão. Quem não se lembra de Sansão? Juízes capítulos 13-16. Ora, os cristãos, como os danitas, devem aprender a transformar todas as dificuldades em oportunidades. Eu vou repetir isso aqui. Nós cristãos, a exemplo dos danitas, diante das dificuldades, diante dos impedimentos,
Diante de todos os problemas, não devemos baixar a cabeça, não devemos pensar em voltar atrás. Pelo contrário, confiantes na palavra do Deus Todo-Poderoso, que é fiel, não falha e cumpre todas as suas promessas, devemos transformar as oportunidades, as dificuldades, melhor dizendo, em oportunidades, em nome do Senhor Jesus. Ainda nesta divisão, teremos a herança da tribo de Levi. E é muito interessante, pois Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio. Êxodo 32, 26 ao 28. Porém, nunca prometeu riquezas materiais aos levitas. Apenas disse que ele mesmo seria a herança dos levitas. Coisa gloriosa. Quando da repartição da terra, a leste do rio Jordão, o Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas. Josué 21, 41. De maneira que o bom cheiro, olha que coisa maravilhosa, estratégica, providencial de Deus. 48 cidades distribuídas, de maneira que o bom cheiro ministerial foi espalhado em toda a terra de Canaã, mas as cidades continuavam sendo de propriedade de cada uma das suas respectivas tribos. Os levitas, portanto, eram peregrinos em terra estranha. Aliás, esse era o sentimento abrigado no coração de Abraão. O lar deles, como o nosso também, não é aqui. A terra não é nossa morada fixa. Somos peregrinos, somos estrangeiros. Aqui nós estamos de passagem. Jesus disse: guarda-os no mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Sabe por quê? Porque a nossa morada permanente é a Canaã celestial. O Senhor, com isso, garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente nas suas mãos. Detalhe: para fazer a sua vontade, para viver para a sua glória, não é para viverem em busca de benefícios pessoais, não é para buscarem enriquecimentos, mas para se dedicarem apaixonadamente e entregarem-se nas suas mãos, a fim de fazerem conhecidos os mistérios do santo e bendito Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por fim, destacamos neste tópico que tudo deveria ser feito às claras, assim como deve também nos dias de hoje, para ter a total aprovação do Eterno. Pois o futuro e a herança de cada tribo estavam nas mãos do Senhor, poderoso e fiel e galardoador. Assim, nós finalizamos esta lição dizendo que finda a distribuição da terra.
Há um misto de alegria e frustração, conquista e negligência. Josué, portanto, concluiu sua trajetória ministerial como um homem feliz, não plenamente realizado, pois ainda havia muita terra a conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido instrumento do Senhor na terra. Grande privilégio, diga-se de passagem. Na vida, nem tudo ocorre como se planeja, mas é certo que Deus nunca, absolutamente nunca, perde o controle dos fatos, nunca perde o controle da história. E assim nós finalizamos esta lição, queridos irmãos. Já marcando o nosso próximo compromisso para a próxima aula, lição de número 12, as cidades de refúgio são estabelecidas. Muito obrigado. Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.